Queridos irmãos e irmãs, nós continuamos a ouvir no Evangelho deste 16º domingo do tempo comum, aquelas parábolas sobre o reino de Deus que Jesus conta lá no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. Lá no capítulo 13 deste Evangelho, Jesus conta 7 parábolas sobre o reino de Deus. E nessas parábolas Jesus vai nos ensinando como é o reino de Deus, como o reino de Deus se realiza, como o reino de Deus atua no mundo e na nossa vida. Então, a primeira parábola nós ouvimos no domingo passado. A gente tem um pouco de dificuldade de lembrar do Evangelho do domingo anterior, mas a parábola eu acho que fica mais presente na memória, né? Porque é uma história interessante. Então, qual foi o Evangelho do domingo passado? Qual foi a parábola que nós ouvimos no domingo passado? A parábola do semeador. Pelo menos assim a gente vai lembrando, né? Quando essas histórias ficam mais gravadas na nossa memória. Hoje nós ouvimos outras 3. Jesus conta a parábola do joio e do trigo, é a parábola que ele vai explicar também no final do Evangelho, e conta outras 2, a parábola do grão de mostarda, da semente de mostarda, e também a parábola do fermento que a mulher mistura na farinha e leveda toda a massa. Próximo domingo nós vamos ouvir outras 3, e aí vão se completar as 7 parábolas do reino de Deus. Então vamos refletir um pouquinho sobre essas 3 parábolas de hoje. A parábola do grão de mostarda, a menor de todas as sementes, que quando cresce se torna uma grande árvore, onde as aves do céu podem fazer os seus ninhos, nos mostra como que o reino de Deus ele começa pequenininho, quase insignificante, como uma sementinha de mostarda, né? Que é assim, desse tamaninho, bem pequenininha, mas depois ela vai crescendo, se tornando cada vez maior, até que se torna uma árvore, onde os pássaros podem fazer o seu ninho. Assim é o reino de Deus. As obras de Deus, elas começam pequenas, em tudo. Até mesmo na paróquia, se nós pensarmos bem, aqui não havia essa igreja grande e bonita desde sempre. Aqui começou como uma igrejinha pequenininha. As nossas paróquias foram todas assim. Normalmente começaram como uma pequena igreja, aí às vezes foi preciso construir uma maior, aí com o tempo foi preciso construir outra maior ainda, e aí nós temos hoje grandes igrejas, belas igrejas. Também os santos que foram chamados por Deus para começar alguma congregação religiosa, alguma obra de caridade, também começam pequenos, né? São poucas pessoas e aquela obra de Deus vai crescendo, até que se torna uma grande obra, como nós temos tantas na igreja, tantas congregações religiosas que começaram com poucos membros e hoje são centenas, às vezes milhares, tantas obras de caridade que começaram às vezes com poucas pessoas e hoje são milhares de pessoas que atuam nessas obras de caridade. São assim as obras de Deus. Também na nossa vida o reino de Deus atua assim. Nenhum de nós, provavelmente, né, normalmente, nenhum de nós era um católico fervoroso desde criancinha. Muitos de nós fomos crescendo na fé aos poucos. A gente foi aprendendo a amar a Deus, a buscar a Deus, a participar da igreja, a frequentar os sacramentos, a ter vida de oração. E aí a gente foi cada vez mais deixando Deus fazer parte da nossa vida. E o reino de Deus foi criando raízes em nós, vai criando raiz no nosso coração. Chega um momento que a gente compreende, não, eu não vou ser feliz sem Deus, eu não posso viver mais longe de Deus. É sinal de que o reino de Deus cresceu, é sinal de que o reino de Deus agora já faz parte da nossa vida e nós não conseguimos imaginar mais a nossa vida sem Deus. É porque o reino de Deus criou raízes mais profundas
na nossa alma, no nosso coração. O reino de Deus também é como aquele pouquinho de fermento que a mulher misturou em 3 medidas de farinha até que tudo estivesse fermentado. Como é que o reino de Deus se espalha nesse mundo? Através daqueles que já acolheram o reino de Deus. Quem tem fé, quem vive em comunhão com Deus, deve levar a fé aos outros, deve ajudar os outros a se aproximarem de Deus, né? Deus não está longe de ninguém, mas muitas pessoas ainda não abriram o coração para Ele, não quiseram se aproximar dEle. Quem é que vai ajudar aqueles que estão longe de Deus, afastados da igreja, a se aproximarem de Deus e da igreja? Nós temos que ser como fermento na massa, que vai levedando, fermentando toda a massa. É assim, Deus se serve daqueles que já vivem em comunhão com Ele, para que a sua graça possa chegar na vida daqueles que ainda não estão em comunhão com Ele. E a parábola do joio e do trigo é a parábola que Jesus explica com detalhes neste evangelho. Jesus vai explicar, porque os discípulos pediram que Jesus explicasse esta parábola, que aquele que semeia a boa semente é Ele, é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente, os que pertencem ao reino de Deus. O joio, os que pertencem ao maligno. E o inimigo que semeou o joio é o diabo. Com esta parábola, Jesus nos dá alguns ensinamentos muito importantes. Em primeiro lugar, Jesus nos ensina que não existem somente pessoas boas no mundo e não existem somente pessoas boas na igreja. Existem aqueles que são do reino, aqueles que são de Deus, e existem aqueles que são do maligno. Aqueles que deixaram o mal entrar no seu coração, na sua vida, aí acabam ficando sob a influência do maligno, como também nós, que buscamos fazer a vontade de Deus, viver em comunhão com Deus, nós estamos também sob a influência de Deus, a graça de Deus age em nós. Quem escolhe viver no pecado, acaba ficando sob a influência do maligno. O maligno age na vida de quem vive no pecado e não quer se converter. Então, esse é um primeiro ensinamento. Nós não devemos pensar que só existem pessoas boas no mundo. Não é assim, seria muita ingenuidade. A gente também não precisa ficar neurótico, né? Vendo a maldade em toda parte, desconfiando de todo mundo. Não, com muita naturalidade, ser consciente. Tem pessoas boas que buscam viver na graça de Deus, fazer a vontade de Deus, e tem pessoas que vivem no pecado e por isso deixam o mal agir na sua vida. Pronto. Mas aí então Jesus vai nos ensinar que é preciso ter paciência com o mal. É preciso dar tempo para ver se o mal, aqueles que estão vivendo no pecado, aqueles que estão deixando o mal agir na sua vida, não mudam. Quando os empregados vão perguntar ao dono do campo se ele quer que eles arranquem o joio, o dono do campo diz: não, deixa o joio crescer junto com o trigo. Por quê? Pode acontecer que arrancando o joio, vós arranqueis também o trigo. O joio é uma planta muito parecida com o trigo. Vocês podem pesquisar lá na internet, no Google, o joio, como é o joio. É muito parecido com o trigo. A única diferença é que quando cresce, ele não produz espigas, não produz os frutos. O trigo produz espigas, mas o joio não produz. Fora isso, são muito parecidas as duas plantas. Então existe esse perigo, que querendo arrancar o joio, se arranque também o trigo. E aí o dono do campo, que é Deus, diz para deixar os dois crescerem juntos. Quando chegar o tempo da colheita, que é o fim dos tempos, ou o fim da nossa vida, aí então vai ser feita a separação entre o trigo e o joio. Quem semeou o joio foi o diabo.
Deus não criou ninguém mau. Deus criou somente pessoas boas. Os primeiros criados não fomos nós. Quem foram os primeiros criados por Deus? Os anjos. Deus criou algum anjo mau? Não. Deus não criou nenhum demônio, nenhum anjo mau. Deus criou somente anjos bons e deu a eles a liberdade para que eles pudessem livremente amar a Deus, escolher a Deus. Mas infelizmente uma parte dos anjos que foram criados bons abusaram da liberdade e se rebelaram contra Deus. E porque se rebelaram contra Deus, se tornaram anjos maus, demônios, que agora continuam atuando contra Deus, buscando afastar os homens de Deus. Mas Deus só criou anjos bons. Assim também foi com os homens. Deus não criou ninguém mau. Já reparou isso? Ninguém nasce com vício nenhum. Ninguém nasce com defeito nenhum, defeito moral. Ninguém nasce com maus hábitos. Os maus hábitos, eles são adquiridos. Os vícios, eles são adquiridos. A pessoa vai fazendo o mal uma vez, duas vezes, três vezes, até que se torna um mau hábito, que nós chamamos de vício, né? O vício é um hábito mau. As virtudes também, nós não nascemos com virtudes, mas nós adquirimos na medida em que nós praticamos. Você faz um ato de paciência aqui, um ato de humildade ali, um ato de honestidade ali, tudo isso vai se tornando hábito, e com o tempo vai se tornando cada vez mais fácil fazer o bem, praticar essas virtudes, se tornam hábitos bons. Mas embora nós não tenhamos nascido com virtudes, Deus colocou em nós uma semente de virtude, que se chama consciência. Na consciência nós ouvimos sempre uma voz que está nos falando assim: faz o bem, não faz o mal, faz o bem, não faz o mal. Isso daí que você está pensando em fazer é mal, não faz. Isso daí que você está pensando em fazer é bom, pode fazer. Tem uma voz que fala dentro de nós, é a voz de Deus. É engraçado, né, que a voz da consciência, ela nos reprova e ela nos aprova, dependendo do que a gente faz. Já percebeu isso? Você faz uma coisa má, a sua consciência te repreende. Parece que tem alguém lá. A gente se sente mal por ter feito aquilo que é mal, aquilo que é errado, e ela nos aprova. Você faz uma coisa boa, a sua consciência diz: muito bem, você fez uma coisa boa, pode dormir tranquilo. Parece que tem uma pessoa que está falando dentro de nós. Tem mesmo, é Deus. A voz da consciência é a voz de Deus. E esta voz de Deus, que é a consciência, vai nos ajudando a fazer o bem e a não fazer o mal. Então é uma semente de virtude que Deus colocou em nós, uma semente que nos ajuda a crescer cada vez mais no bem e a nos afastar do mal. Mas aí então, enquanto os empregados dormiam, o inimigo semeou joio. A humanidade dormiu. Significa, a humanidade, onde só havia o bem semeado por Deus, deixou de vigiar, deixou de ter o cuidado para que o mal não entrasse no seu coração. A humanidade dormiu, aí veio o inimigo e semeou a maldade no coração das pessoas. E aí agora também existem as pessoas que vivem sob a influência do mal, porque deixaram que o mal crescesse no seu coração. Mas quando os empregados perguntam se eles devem arrancar o joio, a resposta é surpreendente, né? O dono do campo diz: não, deixa aí, porque senão pode acontecer que vocês arranquem também o trigo. O que é que Jesus está querendo nos ensinar com esta parábola? Santo Tomás de Aquino, comentando esta passagem, ele fala de 3 razões porque não devemos querer eliminar os maus, tirar todo o mal do meio de nós.
Porque Deus diz para deixar o joio crescer junto com o trigo. Em primeiro lugar, é preciso deixar o joio crescer junto com o trigo, porque o trigo de Deus, aqueles que são bons, que vivem na graça de Deus, em comunhão com Deus, eles crescem na virtude, combatendo pacientemente a maldade. Como é que nós crescemos nas virtudes? Praticando. E como é que a gente vai praticar as virtudes? Tem que ter aqueles que nos dão a ocasião de praticar as virtudes. Como é que você vai praticar a paciência se não tem ninguém que te aborrece? Não tem jeito. Se você não tiver alguém que te contraria, você não vai conseguir praticar a paciência. Como é que você vai praticar a humildade se não tiver ninguém orgulhoso que te dá uma ocasião de praticar a humildade, né? Aqueles que querem estar acima dos outros, querem ser melhores que os outros, né? Praticar a humildade. Esses dias me veio uma ideia no trânsito, porque às vezes no trânsito a gente fica meio aborrecido, porque as pessoas às vezes não têm assim o mínimo de educação, de caridade, né? Querem passar na frente. Eu pensei, sabe de uma coisa? Daqui para frente eu vou querer o último lugar no trânsito. Vou buscar sempre o último lugar. Foi uma ideia que me veio, né? Se é a minha vez de passar, mas o outro chega de uma vez, vou deixar ele passar, vou ter paciência, vou crescer na virtude. Não tem jeito. Então, a gente tem que praticar com paciência as virtudes para crescer nelas. E por isso que Deus deixa os maus junto dos bons, porque os maus, eles exercitam a virtude dos bons, eles dão aos bons a ocasião, a oportunidade de praticarem as virtudes e crescerem nas virtudes. Entenderam? Então por isso, é uma razão. Outra razão, porque Deus não arranca o joio, não tira os maus de junto dos bons, é porque na história da igreja sempre existiram pessoas más que se tornaram boas. Ou seja, pode acontecer que o joio vire trigo. É que nem na semana passada, né? A parábola do semeador. Por que o semeador lançou a semente no caminho, na terra batida do caminho, lançou a semente no terreno pedregoso, entre as pedras, lançou a semente entre os espinhos? Não era perda de tempo? Não. Por quê? Porque no mundo espiritual é possível que o terreno ruim se torne bom, é possível que o terreno batido do caminho se torne terra boa, que a terra superficial, onde estão as pedras, se torne profunda, que a terra sufocada pelos espinhos se torne também um terreno bom, onde não haja mais espinhos. Por isso que o semeador lançou semente em toda parte. No sentido espiritual, é possível acontecer uma transformação. Assim também nessa parábola do joio e do trigo. Pode acontecer do joio virar trigo? Pode. Pode acontecer também o contrário. Pode acontecer que o trigo vira joio, né? Todos nós, se a gente buscar na memória, a gente conhece alguém que estava muito bem na igreja, rezava e de repente se afastou do caminho de Deus, e agora está longe de Deus, está longe da igreja. A gente tem que ter cuidado, porque pode acontecer que o trigo também vire joio, mas o joio pode virar trigo. Tem pessoas que estavam longe de Deus e se converteram e se tornaram bons cristãos, até santos. Santo Tomás, falando sobre isso, ele dá o exemplo de São Paulo. São Paulo perseguia os cristãos duramente antes da sua conversão, colocava os cristãos na cadeia. Se Deus tivesse eliminado São Paulo, feito com que São Paulo deixasse de perseguir a igreja, desaparecesse, nós não teríamos o grande pregador do evangelho que São Paulo se tornou. Quem diria que São Paulo seria um grande apóstolo que ia anunciar o evangelho até os confins da terra, como ele fez, né? Aos povos pagãos. Olha, eu vou dizer uma coisa: tem gente que está afastado de Deus e da igreja, que quando se converter vai ser melhor do que nós.
Tem gente que está longe da igreja, que quando abrir o coração para Deus, vai ser um melhor católico do que muitos que estão na igreja há muitos anos, que são católicos mais ou menos. Então, não está garantido que isso vai acontecer, né? Mas pode acontecer que o joio vire trigo. E um último motivo é porque o nosso juízo ele é muito limitado. Nós não conhecemos o coração de cada pessoa, o que se passa no coração. Conhecemos apenas as aparências. Quantas vezes a gente pensava que uma pessoa era trigo e depois descobriu que ela era joio? A gente pensava que uma pessoa era muito boa. Isso acontece muito com os políticos, né? A gente pensa que o tal político é muito bom, quando você descobre era alguém que praticava a corrupção. Mas não só com eles. E às vezes a gente pensava que alguém era joio, que era alguém que estava perdido, e a pessoa se revela como alguém que no fundo era uma pessoa boa, mas que ainda não tinha se encontrado com Deus. Então nós não devemos querer julgar o coração de ninguém. Deixa para Deus julgar. Temos que tentar ajudar aqueles que estão afastados a voltarem para o caminho de Deus, a viver em comunhão com Deus. Enfim, queridos irmãos e irmãs, nós também precisamos, nós tivemos tantas vezes necessidade de que Deus fosse paciente conosco, né? Se nós estamos hoje na igreja, não é porque nós somos melhores do que os que estão fora, é porque Deus foi paciente, foi misericordioso, soube esperar que nós nos voltássemos para Ele, nos convertêssemos, que nós nos decidíssemos a seguir o caminho dele, a viver em comunhão com Ele. Um bispo que vai ser proclamado beato, acho que ainda não foi, mas já está com a beatificação marcada. Ele foi bispo auxiliar de Nova York, chamado Fulton Sheen. Ele diz: quando nós chegarmos no céu, nós vamos ter 3 surpresas, 3 grandes surpresas. Primeira surpresa, nós veremos lá no céu que não estão algumas pessoas que a gente pensava que estaria lá. A gente vai chegar no céu procurando fulano, cadê fulano? Não está aqui não. Não? E ciclano? Também não está não. E a fulana? A gente vai ter essa surpresa. Pessoas que a gente pensava que estariam no céu, nós não vamos ver lá, diz esse bispo. Segunda grande surpresa, a gente vai ver no céu pessoas que a gente pensava que não estaria lá. Vai olhar e vai ver, mas essa pessoa está aqui no céu? Essa pessoa aí aqui no céu? Aquela outra está no céu também? Chegou primeiro que eu? Nossa, quem diria, hein? E a terceira grande surpresa, que vai ser a melhor de todas, qual que vai ser? Que a gente está no céu. Eu estou no céu, graças a Deus, cheguei, né? Deu certo. Então, se a gente tiver chegado lá, foi porque Deus não desistiu de nós, porque Deus soube nos esperar, teve paciência e misericórdia conosco. E é esta paciência, esta misericórdia que Deus nos pede para ter com os outros. Que Nossa Senhora nos alcance esta graça de sabermos ser tolerantes, pacientes e misericordiosos com os nossos irmãos. Que assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.